Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Literatura e seu antigo crosta parisiense, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a decepcionante leitura que eu tive com Quem é Você, Alaska, do John Green. Bom, antes de tudo, pra quem deve estar se perguntando, não, eu não gostei desse livro. Acho que foi o segundo livro que eu li esse ano que eu não gostei. E eu não sei dizer direito quão decepcionante foi essa leitura, porque eu estava esperando uma coisa muito melhor, uma escrita muito mais bacana e cativante, personagens muito melhores construídos, assim. Tá, eles são bem construídos, só que eles são muito irritantes, então eles não me cativaram nada, sabe? Bom, sobre o que conta essa história, né? Quem é Você, Alaska, então vai contar aqui a história de um garoto chamado Miles, que ele não tinha nenhum amigo, nenhuma vida social na sua escola, acho que da cidade mesmo onde ele morava. E ele decide ir estudar num colégio interno, onde o pai dele morava. É uma escola tipo Hogwarts, sabe? Eles moram lá e tudo mais. E ele vai atrás de o grande talvez, que ele chama aqui como o grande talvez, que seria algo como uma vida melhor, mais amigos ou, sei lá, mais emoções, porque a vida dele lá na antiga cidade dele, onde ele morava com os pais, era totalmente pacata, enfim, totalmente chata, monótona, sem amigos nenhum, então ele não gostava da antiga vida dele. O Miles, ele é um colecionador de últimas palavras, e isso é um ponto bem positivo do livro, eu digo, porque eu gostei bastante disso, do autor inserir, que aliás é um traço autobiográfico, né, o próprio John Green gosta de colecionar, de ler sobre últimas palavras de pessoas famosas, e ele insere algumas dessas últimas palavras aqui dentro do livro e muitas vezes contextualizando com a história. Mas então, chegando lá nesse colégio interno que chama Culver Creek, lá ele conhece o seu parceiro de quarto ali, o menino que vai dividir o quarto com ele, e ele gosta muito dessa pessoa. Tem ali umas intriguinhas logo no começo, mas logo eles se tornam amigos e o Miles passa a acompanhar esse garoto, que é chamado aqui por todos de Coronel. Na escola, então, todos têm um codinome, né, como eles dizem, e o próprio Miles vai ganhar o codinome de Gordo, por ele ser alto, muito alto, 1,80 m, e muito magro. Então é um codinome bem irônico, assim, que também, pra mim, não alterou muita coisa a história. Pelo contrário, eu achei muito idiota esse codinome. E ele também conhece a Alaska. Sim, a Alaska do título. E ele percebe que essa garota é muito especial, porque ela é muito única, assim, ela é muito diferente das pessoas. Ela faz o que dá na telha e ela vive a vida dela espontaneamente. Então você nunca vai entender o que a Alaska vai fazer. Tanto é que ele nunca vai conhecer realmente a Alaska nesse livro, porque ela era totalmente mutante. E eu já posso adiantar que eu odiei essa personagem. Tanto o Miles é a personagem que eu fiquei muito irritada com ele no começo. E com o passar do livro eu fui entendendo ele melhor, apesar de não passar a gostar dele. Mas eu comecei a entendê-lo. Ele é daquelas personagens que faz o que todo mundo quer que ele faça. Então ele é muito maleável, muito influenciável. Eu não gostei disso nele porque ele faz o que as pessoas querem que ele faça e ele deixa as pessoas fazerem o que elas querem que elas façam. Então ele é totalmente assim, Maria vai com as outras, sabe? Eu não gostei nada disso nele. E já a Alaska, ela é totalmente louca. Eu não gostei dela, ela é totalmente irritante do começo ao fim. Porque, sabe quando aquela pessoa não desce? E tudo bem, pode ter sido bem construída aqui, eu acho que a Alaska é a personagem mais bem construída do livro inteiro. Mas justamente por isso eu conseguia ver aquela pessoa na minha frente, sabe? Convivendo comigo, e eu com certeza não iria gostar dessa pessoa. Então o Miles, ele desenvolve uma amizade muito grande com esse pessoal, com esse grupinho do internato,
E com esse grupinho ele começa a fumar, a beber, coisa muito de adolescente. Eu não gostei muito disso também, fiquei um pouquinho assim, porque justamente por ele ser influenciável, que ele foi na onda de todo mundo. Mas é coisa de adolescente, então o John Green tava tentando abordar esse problema. E essa turminha também aprontava muitos, assim, com o coordenador da escola, né, com o diretor. Justamente esse é um dos pontos mais bacanas do livro também, é que essa turma, ela costumava aplicar trotes, né, nos calouros e no diretor em si. E os trotes que eles fazem são sensacionais, principalmente do final. É, assim, incrível, muito, 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 muito bom mesmo. São cenas hilárias que eu parava pra rir, pelo menos isso, né. Só que o livro ele é narrado em primeira pessoa pelo Miles, e é assim, vai contando cronologicamente, do começo até o grande acontecimento, que é mais ou menos aqui. Então tudo isso daqui é a narrativa do que acontece antes, e isso daqui, que é o final do livro, é o que acontece depois do grande acontecimento, que eu não vou dizer, lógico. O que acontece, saber que acontece alguma coisa nesse livro, é o que me fez terminar a leitura. Quer dizer, continuar a leitura, porque senão eu já teria desistido desse livro antes. E depois que acontece o grande acontecimento aqui do livro, a história se torna muito repetitiva, muito circular, tanto é que meu amigo falou isso pra mim e eu concordei, assim, tava tentando entender o que eu tava achando dessa parte, mas a história se torna circular. E sabe quando você se sente sendo enrolada? Eu me senti assim, e foi totalmente horrível, porque foram acho que 100 páginas, os personagens quase não resolvendo nada, sabe? Não acontecendo nada, e muita coisa desnecessária que aconteceu nesse final do livro, enfim. Mas enfim, uma coisa positiva é que eu gostaria de estudar nessa escola, porque você tem aqui a apresentação de uma personagem muito bacana, que é o Velho, um professor de religião. E é simplesmente sensacional. As melhores partes desse livro eu posso dizer com maior segurança, com uma grande segurança, que são as aulas do Velho, porque são assim de ensinamentos muito bons. Eu gostei bastante do que o John Green, né, o Velho, estava ensinando pra turma, então eu gostei bastante disso. E fechando, né, o vídeo, eu gostaria de dizer que esse livro, por mais que eu não tenha gostado dele, tá? Por mais que eu não tenha gostado dos personagens, a escrita do John Green, eu gostei muito de um ponto que pra mim é o principal ponto do livro, que é quando o John Green trata sobre o perdão. Esse livro, na verdade, é a materialização de lições sobre o perdão. Só vai entender quem ler, mas é muito bacana você perceber como as personagens têm que lidar com o perdão. E eu digo que eu já tive que enfrentar esse ensinamento, né? Você conseguir perdoar alguém. E é muito difícil, justamente. E aqui os personagens têm que passar por isso. Bom, então é isso, pessoal. Eu sei que muitas pessoas que vão ver esse vídeo amam esse livro. Então eu quero que vocês comentem aqui sobre o porquê de você gostar desse livro, porque eu realmente preciso entender motivos pra isso. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado, mesmo que eu não tenha gostado do livro, mesmo que essa resenha tenha sido negativa. Se vocês gostaram, deem um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal, acessem o blog e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!